Saudações, eu me chamo Halisson. Quero deixar claro que esse relato é 100% real e aconteceu comigo e com meu irmão mais velho. Apesar de outras pessoas estarem presentes no local, somente nós dois presenciamos o que aconteceu. Eu fiz o possível para relatar exatamente como foi, sem pôr e nem tirar. Na minha família, relatos de eventos sobrenaturais não são incomuns. Os membros mais antigos, como os meus pais, tios, avós, etc., todos têm histórias fortes do tipo que faz arrepiar quem ouve. Consequentemente, minha geração, ou seja, eu, meus irmãos e meus primos, também passou por alguma experiência parecida, e esse relato em especial aconteceu comigo. Na época, que foi mais ou menos entre 2002 e 2004, não tenho certeza da data exata, isso aconteceu na minha cidade, Altazes, no interior do Amazonas. E como toda cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, era muito comum acontecerem coisas sobrenaturais e sem explicação. Nessa noite, a energia elétrica tinha ido embora. Acredito que era na época do racionamento de energia no país todo. Eu e meus dois irmãos, um mais velho e outro mais novo, pois eu sou o irmão do meio, estávamos com mais dois primos no pátio da casa da minha tia, que morava ao lado da nossa casa. O bairro onde morávamos ainda estava em desenvolvimento, as ruas não eram asfaltadas, era tudo novo. A gente começou a jogar baralho e dominó, já era tarde da noite, não lembro exatamente a hora. Conversávamos, jogávamos e nos divertíamos bastante. Inclusive tenho saudade dessa época, a época da minha vida. No momento exato em que chegou minha vez de jogar, me concentrei na jogada. Eu já estava sentado em uma cadeira do lado do portão de ferro do pátio. Esse portão tinha cerca de 1 metro de altura. Não era muito grande. A mesa do jogo estava na minha frente e meus irmãos e primos estavam ao redor dela. Havia velas sobre a mesa, iluminando o nosso jogo. Foi então que, pelo canto do olho, vi alguém que parecia ser um homem vestido de branco, abrindo o portão, mas sem fazer nenhum barulho. Eu estava muito focado na minha jogada, e não virei o rosto para ver diretamente para ele. O sujeito entrou ali e ficou parado do meu lado, a poucos centímetros de mim. Tenho plena certeza de que não foi apenas um vulto, daqueles que a gente vê de relance. Tinha algo saído dali, praticamente físico, ao meu lado. Se eu virasse o rosto para a direita, com certeza veria melhor aquela coisa, pois ela estava a cerca de 15 ou 20 centímetros de mim. Não olhei, porque imaginei que fosse um dos meus tios, um vizinho ou algum parente que tivesse ido visitar a minha tia. Aquela presença permaneceu ali do meu lado, e apesar de ter durado apenas alguns instantes, eu senti um frio forte. Quando terminei minha jogada, aquele homem caminhou para trás de mim, como se fosse dar a volta para entrar na casa. Foi então que me virei rapidamente para ver quem era, mas quando olhei para trás, não havia mais ninguém ali. Levantei da cadeira e olhei ao redor, virando para todos os lados, tentando entender para onde aquela coisa ou aquele homem tinha ido, mas não vi nada. Meus primos perguntaram se eu estava bem. Meu coração estava acelerado. Fiquei nervoso na hora e sentei novamente. Então perguntei a eles: vocês viram alguém entrar pelo portão e ficar em pé ao meu lado? Naquele momento, meu irmão mais velho me olhou assustado e perguntou: você também viu aquilo? Respondi que sim. E então perguntei exatamente o que ele tinha visto. Foi quando meu irmão descreveu. Era um homem vestido de branco que ficou parado do seu lado e depois andou para trás de você. Naquela hora me assustei ainda mais, porque tive a confirmação de que não era coisa da minha cabeça. Meu irmão também tinha visto aquilo, mas quando perguntei para onde o homem tinha ido, ele simplesmente ficou calado. O detalhe é que meu irmão estava sentado bem na minha frente, do outro lado da mesa. Ou seja, o campo de visão dele era muito melhor do que o meu. Seja lá o que fosse aquela coisa,
Ele viu de frente, não apenas pelo canto do olho, como aconteceu comigo. Depois disso, meu irmão passou mais ou menos 10 anos sem falar comigo sobre o assunto. Toda vez que eu tentava perguntar o que ele viu que eu não consegui ver direito, ele se recusava a responder. Aquilo perturbava de verdade. Ele só dizia que era para eu esquecer aquilo, mas eu nunca esqueci. Mas 10 anos se passaram e meu irmão continuou em silêncio sobre aquela noite. Até que, uns 2 anos atrás, quando cheguei da faculdade, eu tive uma surpresa. Meu irmão mais velho estava em casa, na minha casa. Na época eu morava com a minha mãe e naquela noite ficamos os três conversando até tarde. Já passava da meia-noite e a conversa parecia não ter fim. Lembramos momentos bons da nossa vida no interior e comentamos como tudo tinha mudado. Em um determinado momento criei coragem. Olhei nos olhos dele e perguntei: "Posso te fazer uma pergunta?" Ele respondeu que sim. Então eu continuei: "Você promete que dessa vez você vai responder? Promete que não vai mudar de assunto ou simplesmente me pedir para esquecer, como fez todas as vezes durante tantos anos?" Ele ficou calado por um momento, abaixou a cabeça e depois de alguns segundos disse que sim. Então, finalmente eu perguntei: "O que você viu naquela noite que eu não vi? Porque nunca quis falar sobre isso." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhou nos meus olhos e perguntou: "Tem certeza que quer saber disso?" Eu respondi que sim. Foi então que ele disse que naquela noite o que ele viu foi um homem vestido de branco usando capuz, mas não era um capuz típico de assombração, era como o de uma camisa de manga comprida, onde o capuz era uma extensão da própria roupa, parecia uma blusa de frio. Ele também usava uma bermuda branca, mas o que mais assustava era que o homem não tinha rosto. A face dele era uma caveira. Meu irmão contou que aquela coisa abriu o portão e ficou parado bem ao meu lado, enquanto eu estava concentrado no jogo. O homem olhou para ele, olhou para mim e olhou para todos ao redor da mesa. No caso, nossos primos e nosso irmão mais novo. Depois ele começou a dar volta por trás de mim. E então aquela coisa olhou para todos nós e simplesmente entrou na casa da minha tia. Quando meu irmão terminou de contar isso, um calafrio percorreu meu corpo. Naquele instante, senti o mesmo calafrio que havia sentido naquela noite. Foi só então que entendi porque ele nunca tinha contado isso antes. Na época, eu era apenas uma criança, tinha mais ou menos entre 11 ou 12 anos. Meu irmão, sendo 4 anos mais velho que eu, já era muito mais maduro e corajoso. Ele achou que se me contasse aquilo naquela época, eu poderia me impressionar demais, e isso não me faria bem. Bem, esse é o meu breve relato, eu espero que possa ser do agrado de todos. Tenham uma ótima noite. Olá, envio esse relato para vocês do canal depois de muita pesquisa e de chegar à conclusão de que muitas pessoas, assim como eu, já passaram por uma situação de puro pavor ao se depararem com alguma criatura de origem desconhecida ou desacreditada. Não quero convencer ninguém com o que vou contar, mas sim incentivar aqueles que já viveram algo parecido a se manifestarem sem medo. Essas criaturas continuam aparecendo independentemente do que as pessoas acreditam, e compartilhar as nossas experiências pode nos ajudar a enfrentar o trauma que muitas vezes elas deixam para trás. A minha história aconteceu no ano de 2002, na belíssima cidade turística de Ouro Preto. Eu me chamo Celso e naquele ano eu estava me formando no curso de licenciatura em História pela UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou natural de João Monlevade, Minas Gerais, e assim que terminei o ensino médio como todo bom aluno, tratei de garantir a minha vaga na universidade. Aos 18 anos, então, eu me mudei para Ouro Preto, cheio de expectativas e com o sonho de concluir meus estudos com sucesso. O que não esperava era viver uma experiência tão traumatizante.
Voltar ao passado e relembrar o ocorrido não é fácil para mim. Sei que isso vai me trazer algumas noites de insônia, mas para compartilhar o que vivi aqui no canal me dá esperança de superar meus traumas, pois tenho certeza que não fui o único a passar por isso. Durante o tempo que morei em Ouro Preto, dividi uma república com mais 7 colegas da universidade. E o que posso dizer sobre uma república? Bom, é exatamente como dizem e mostram no filme. Muita festa, muita bagunça, bebida e, claro, um monte de livros para estudar enquanto a ressaca pesa. Mas no meu caso, isso nunca foi um problema para mim. Eu nunca gostei muito de beber, apesar de já ter passado alguns episódios de embriaguez. Eu sempre fui muito centrado e comprometido com os estudos, a ponto de ser considerado o nerd da República pelos meus colegas. A verdade é que eu preferia o meu canto, meus livros e a minha rotina de estudos a toda aquela agitação. Mas aquele era um ano especial, o ano da nossa formatura, ano em que o Brasil se tornaria pentacampeão mundial de futebol. E além disso, era o dia do meu aniversário, de 21 anos. Eu não conseguiria escapar das comemorações que a turma estava organizando. A festa começou cedo, com as bebidas chegando antes mesmo do anoitecer e a bagunça começando logo depois. Era o dia 21 de junho de 2002, o dia do meu aniversário, mas também foi o dia em que o Brasil venceu a Inglaterra de forma inesquecível, com aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho aos 50 minutos do segundo tempo. Se você é brasileiro, duvido que não se lembra desse momento. A casa ficou lotada por volta das 11 horas da noite, e foi aí que decidi que não dava mais para ficar de fora. Afinal, não tinha nada demais tomar uns goles no dia do meu aniversário. O problema é que eu não estava acostumado a beber, como já mencionei, e isso acabou me trazendo problemas. À meia-noite, eu já estava tonto e mal conseguia processar o que as pessoas falavam ao meu redor, ainda mais com todo o barulho da festa. Foi então que ouvi a turma combinando de assistir ao jogo na praça. No começo eu relutei, mas acabei convencido por um grupo mais insistente e, claro, mais bêbado do que eu, de que lá seria bem mais divertido. Saímos pelas ruas montanhosas de Ouro Preto no meio da madrugada. O jogo só começaria às 3h30 da manhã. Então, ainda tínhamos bastante tempo para aproveitar como jovens que éramos, mesmo que eu já tivesse completado 21 anos. Nas cidades mineiras existem contos de terror que são passados de geração em geração, e em Ouro Preto não é diferente. Lá existe a lenda do fantasma do Inconfidente. Para quem não conhece, essa lenda fala do poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos inconfidentes mais influentes, cuja morte, até hoje, é cercada de mistério. Há dúvida se ele realmente deu cabo de sua própria vida ou se foi assassinado pelas forças da coroa portuguesa. A história conta que, nas madrugadas, Cláudio Manuel ainda vaga pelo casarão que hoje abriga o centro cultural da cidade. Há quem jure já tê-lo visto andando por lá recitando seus poemas. Como estudante de história e vivendo na cidade onde tudo aconteceu, era impossível não conhecermos essa lenda. Mas entre os estudantes, ele era o motivo de zombaria. Alguns chegavam a debochar do fantasma em frente ao casarão, gritando seu nome e o desafiando a aparecer. Meu sangue gela ao lembrar de um desses momentos. A bebida podia me deixar zonzo, mas não me tirava a sensibilidade. Naquele dia, eu não vi nada ali. Não era a hora ainda, mas a presença de algo era muito forte. Era real. Só que aqueles garotos embriagados e buscando atenção não percebiam nada. O clima da festa começou a mudar para mim. Não sei se era o efeito da bebida, mas lembro que minha tontura veio acompanhada de um arrepio. Comecei a sentir medo, como se algo me observasse. Me sentia desconfortável, mesmo estando cercado por tantas pessoas reunidas na praça para assistir o jogo. Parei de beber quando percebi que estava exagerando, mas os outros continuaram até a última garrafa acabar.
E como sempre, sobrou para mim a tarefa de buscar mais bebida, prêmio por ser antissocial do grupo. Relutei porque já estava me sentindo mal, mas aceitei. Para minha sorte, meu amigo se ofereceu para ir comigo e eu respirei aliviado. A última coisa que eu queria era passar novamente em frente ao casarão da cultura e ouvir alguma piada sobre aquela lenda. Então tive a ideia brilhante de cortar caminho por uma rua abaixo. Ele nem desconfiou, primeiro porque já tinha esquecido das brincadeiras e segundo porque, ao contrário de mim, a bebida só estava deixando ele mais eufórico. Dei uma desculpa qualquer e seguimos por ali. Descemos por uma rua deserta e pouco iluminada de Ouro Preto. E foi aí que meu infortúnio começou. Os fogos de artifício não paravam de estourar, anunciando o início do jogo. Eu sentia a minha garganta queimando, mas a presença do meu amigo ao meu lado me tranquilizava. Ele falava sem parar e caminhava bem, apesar de estar bêbado. As ruas de Ouro Preto são irregulares com pedras salientes. Foi então que meu amigo tropeçou em uma delas e caiu de rosto no chão. O desespero tomou conta de mim quando o vi ali, sozinho, sangrando e pedindo ajuda. Com a minha estatura mediana, não consegui levantá-lo sozinho e precisei pedir socorro. Foi nesse momento que senti de novo aquela presença estranha, a mesma de antes, quando estávamos em frente ao casarão. Mas dessa vez não veio sozinha. Uma brisa quente soprou pelo beco. Entre um estouro de fogos e outro, ouvi um gemido. Fechei os olhos, eu não queria ver o que fosse aquilo que estivesse ali. Eu não tinha estrutura psicológica para aquilo. De repente um clarão dos fogos iluminou aquela coisa. Eu consegui ver ao longe uma criatura gigantesca. Ela estava de quatro, mas mesmo assim parecia enorme. Seus olhos vermelhos brilhavam no meio daquela escuridão, chamando toda a atenção para sua presença. Outro fogo de artifício estourou no céu e a criatura estava ainda mais próxima. Sua pele era negra, com um pelo grosso e desgrenhado. As orelhas eram caídas e um cheiro insuportável exalava dela. Ela passou lentamente ao nosso lado. O mais assustador foi que não nos atacou. Caminhava devagar, como se estivesse atormentada. Não sei explicar porquê, mas eu senti isso. Meu amigo, ao sentir aquele cheiro forte, simplesmente desmaiou. Ele não parecia machucado, apenas apagou. Eu, por outro lado, fiquei ali sentado completamente congelado, sentindo aquela coisa passar bem ao meu lado. Foi algo inimaginável. O medo tomou conta de mim de um jeito que minhas pernas tremiam sem controle. Foi nesse momento que percebi aquela criatura que estava atravessando perto da gente. Era como se não estivéssemos ali para ela. O cheiro ficou horrível, impregnado nas nossas roupas, junto com uma sensação terrível que até hoje eu não consigo descrever. E então, do nada, a coisa desapareceu, sumiu tão rápido quanto surgiu. Não era o fantasma do Inconfidente, Cláudio Manuel. Ele pode ser uma lenda, mas o que vimos naquela noite era real. Até hoje sinto o gosto ruim daquela noite na minha boca e não sei como explicar. Quando recuperamos a consciência, lembramos que precisávamos de ajuda e tentamos gritar. Mas nossas vozes saíam fracas. Por sorte, os fogos que anunciavam o início do jogo tinham cessado e alguém acabou nos ouvindo e veio ao nosso encontro. Dói dizer isso, mas não participei da minha formatura. Não consegui voltar mais para a cidade. Por muito pouco, quase abandonei o meu curso. Foi preciso muita insistência da minha família e dos meus amigos para que eu não desistisse. Meu último semestre foi solitário. Me isolei de tudo e de todos na República. O que aconteceu naquela noite virou história, mas não por minha causa. Meu amigo contava o caso com entusiasmo, como se fosse uma grande aventura. Eu, por outro lado, passei de nerd para o maluco da turma em questão de um dia.
Meu amigo sempre concordava comigo quando falávamos sobre aquela noite, mas no fundo, nada mudou para ele. Para todo mundo, o louco era eu e ainda sou eu. Desde então, evito pensar nesse dia. Para ele foi só uma alucinação, mas eu lembro muito bem do cheiro podre, do gosto ruim e daquele gemido toda vez que escuto fogos de artifício. Eu nunca mais voltei para Ouro Preto, e nem pretendo. Não quero descobrir o que era aquilo. Quero apenas esquecer. Desejo a todos uma boa noite. Olá, o meu nome é Francisco, eu tenho 47 anos, sou de Juazeiro do Norte e trabalho como pedreiro há mais de 25 anos. Já construí casas, muros e até piscinas, mas certa vez me ofereceram um trabalho diferente de tudo o que eu já tinha feito. Pediram para eu construir um túmulo em um cemitério. Confesso que nunca tinha feito nada parecido, mas o pagamento era bom, então aceitei sem pensar duas vezes. Eu fui até a casa do Tião, meu ajudante, e perguntei se ele poderia me ajudar. Ele topou na hora. Combinamos de começar na segunda-feira bem cedo. Na segunda, eu e o Tião fomos até o cemitério. Lá o dono do túmulo já nos esperava para nos mostrar onde seria o local da construção. Depois de começarmos o trabalho, pois a areia, o cimento e o cal já estavam lá, trabalhamos bastante naquele dia, que passou rápido por sinal. No dia seguinte, como já conhecíamos o local, só precisávamos esperar o coveiro abrir o cemitério para podermos entrar. Assim que entramos, pedi para o Tião buscar água na casa do cemitério, enquanto eu ficava ali juntando a areia com o cimento para preparar a massa. Foi então que de longe vi um homem magro, de boné e com roupas frouxas, vindo na minha direção. Ele olhava para o chão o tempo todo. Na hora pensei que fosse um ladrão, pois aquela área era perigosa. Fingi que não tinha percebido ele e continuei trabalhando. Quando ele chegou perto do túmulo, falou: "Bom dia, senhor. O senhor tem um cigarro?" Ainda de cabeça baixa, eu respondi: "Bom dia, tenho sim. Deixa eu pegar para você." Peguei o cigarro e estendi para o homem, mas ele não reagiu. Ficou parado, olhando para baixo. Foi aí que, observando melhor, percebi que ele estava muito branco, com um aspecto estranho, como se o corpo não tivesse mais vida. Então ele falou de novo: "Me dá um copo de água? Onde eu estou faz muito calor." Na hora em que ele disse isso, eu me arrepiei todo, porque na verdade o dia estava frio, ainda era época de chuva e não fazia calor nenhum. Eu fiquei paralisado ao lado dele, sem saber o que fazer, quando ouvi o Tião falar bem ao meu lado: "Tudo bem, Francisco? Tu andou bebendo? Tu tá falando sozinho, rapaz?" Ele riu achando graça da situação. Eu virei para ele e respondi: "Eu tô falando com o homem aqui, rapaz." Mas quando olhei de novo, o homem já não estava mais lá. O Tião me olhou desconfiado e disse: "Lá de longe eu vi tu tirando o cigarro da bolsa e colocando do lado. Ficou falando sozinho esse tempo todo." Nesse momento, eu me benzi 3 vezes e disse: "Tião, era uma alma que veio falar comigo." Ele me pediu água e cigarro. Era um homem magro, baixinho, com roupas frouxas. Mas o Tião não acreditou e achou que eu estava brincando. Voltamos ao trabalho, e depois disso não vi mais nada de estranho naquele dia, nem nos outros. Até hoje fico pensando sobre aquilo. Será que era uma alma perdida, pedindo ajuda? Ou alguma entidade maligna? Só sei que espero nunca mais ver nada do tipo. Bem, esse é o meu relato. Tenham todos uma ótima noite.